Então, galera, a gente tá aqui na videoaula 7, nossa sétima videoaula. A gente vai continuar o que a gente veio falando na videoaula passada. A gente introduziu por gráficos 2D. E agora a gente vai falar um pouco sobre. A gente vai fazer um exercício para fixar o que a gente viu na aula passada. E falar um pouquinho sobre gráficos 3D, um pouquinho sobre as funções que a gente utiliza, etc. Gráficos 3D, criar superfícies, criar sólidos, etc. Então, é isso aí, vamos seguir. Então, como eu disse, eu vou fazer dois exemplos agora. O primeiro é bem simples. Eu quero criar um gráfico a partir de um polinômio. O que eu preciso fazer? Primeiramente, eu preciso definir o intervalo no qual esse gráfico vai estar. Vou colocar aqui que vai estar entre menos 5 e 5 com o intervalo 0,05, que é o valor de x. Né? O y vai ser, sei lá, x elevado na quarta menos 25 vezes x mais 17. Um valor aleatório aí de uma função y, polinômio y. Eu tenho x e y. X e y são duas variáveis aí que estão armazenados 201 valores, como diz aqui no Workspace, de x e 201 de y. Quer relacionar eles, usa a função plot. Eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: quando a gente está fazendo potência nesse tipo de caso, é importante lembrar de utilizar a operação de arrais, que é o que? Botar esse ponto antes da potência. Por quê? Porque aí eu faço operação elemento por elemento. Eu não corro o risco de fazer uma coisa errada e acabar caindo numa conta matricial. Então a gente faz dessa forma. Aqui eu posso plotar o gráfico entre x e y. E ele vai me dar, depois que terminar aqui tá busy, ele me dá o gráfico de x e y de acordo com o que eu especifiquei. É bem tranquilo, a partir do polinômio. Só tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes, né? E também, se for derivar também, não tem como fazer diretamente assim, né? Você tem que derivar, achar o polinômio para depois colocar o valor do polinômio aí. Não pode fazer direto. Aqui tá o gráfico, tá um gráfico meio diferente aqui, não sei como é que seria o gráfico, né, nesse intervalo, né? É isso, a gente pode mudar as coisas aqui. É assim que você plota o gráfico a partir do polinômio. Dessa forma. Agora eu vou fazer num ambiente só vários gráficos a fim de mostrar como a gente pode diferenciar os gráficos, né, diferenciar um do outro. E é basicamente isso, usando polinômios, né, para todos eles. Vou fazer três gráficos aqui. Ó. Primeiro tem que declarar o intervalo, vai de menos 5, com intervalo 0,05, mesmo que eu usei no exemplo anterior. E é isso. O valor de y, eu vou declarar aqui a x ao cubo menos 23 vezes x, esse é o primeiro valor no caso, primeiro y. O y1 vai ser igual a x elevado xx elevado a 4 menos 17 vezes x, e y2 igual a x elevado a 5 menos 2. Só isso. Lembrando que tem que usar a operação de arrais para potência, né? Como eu falei anteriormente. Enfim, eu tenho aqui três gráficos. Um gráfico de y1, de y2 e de y, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero plotar os três. Plot x, y, xy, esse vai ser o primeiro gráfico. Agora eu vou acrescentar uma variável que vai me dar uma característica do gráfico. Que é o que? Que ele vai ter a linha dele vai ser azulada. Esse menos b, de acordo com a tabela que está na apostila, ele vai dar a linha azul, blue. É bem intuitivo, né? Nesse caso. X, Y, R, que vai dar um gráfico vermelho no caso. E X, Y2, G, que vai dar um outro valor. Uma outra cor, né?
Esses valores que eu coloquei aqui, menos B, traço B, traço R, traço G, eles dão cores diferentes para cada gráfico. Ou seja, eu vou ter 3 gráficos com 3 cores distintas e eu conseguir diferenciar cada um deles sem muita dificuldade. Vamos tentar, vamos ver o que acontece. Aqui a gente tem os 3 gráficos. A gente plotou no ambiente só 3 gráficos, né? O blue é o primeiro gráfico de Y, que ele é quase constante aqui, né? Segue bem próximo de zero aqui. O Y1 no caso ia ser o que a gente usou o R, que é o red, que é o vermelho, que vem pra cá. E o verde é o x elevado à quinta, que faz essa mudança aqui. Enfim, eu arbitrei valores aqui. Eu não. Você pode fuçar aqui o gráfico e tal, mas o que eu disse, eu só arbitrei valores, então é isso. Você pode mudar a cor do gráfico, pode mudar o tipo de linha usando partindo sempre do princípio que você declara, faz o x, o y do gráfico que você quer, depois coloca as características dele. Terminou? Declara o próximo. Sempre separado por vírgula. Simples, não tem ponto e vírgula, só vírgula. E não tem dificuldade nenhuma nisso, na minha opinião. É uma coisa bem tranquila que já dá pra você pegar e é isso. Na internet, na minha apostila, nossa apostila tem os gráficos, não deve ter muito problema pra isso. Aqui eu dei uma ampliada aqui pra poder visualizar melhor, né? Você vê que o azul não tá indo zero, tá no... Enfim, é isso. Agora para comentar um pouquinho sobre gráficos em 3D, a lógica... Aliás, você pode fazer gráficos em 3D de algumas formas, né? Você pode declarar uma superfície paramétrica, né? Com os parâmetros, umas funções pré-determinadas, como a gente vê em cálculo 2, se não me engano. Você pode já dar a forma da geometria que você quiser, né? Existem várias formas de fazer um gráfico em 3D. Eu vou mostrar a forma mais simples, que é mais utilizada também, que é usando as paramétricas, né? Que no caso, usando a função plot3. Você pode usar a função mesh, a função surf, né? A função da mesh é porque é malha, né? Que também é muito usado na área de transferência de calor, resistência de materiais, né? Grandes finitos no geral. Aqui eu já escrevi o código para não ficar perdendo tempo. Eu quero fazer um gráfico que vai... O T, o parâmetro T varia de 0 a π. O parâmetro ST varia como seno de T. O parâmetro CT varia como cosseno de T. Ou seja, são 3 parâmetros. Eu quero plotar os 3 de um jeito só. Tem que usar o figure ali para mostrar a figura. E ele vai me dar o gráfico disso aí, que no caso vai ser essa espiral aqui, em 3D. É basicamente a mesma coisa que para 2D, só que você tem um parâmetro a mais para brincar com ele, né? Que é só um exemplo mesmo para mostrar como é que funciona. Eu não vou entrar muito a fundo em gráficos 3D agora, né? Talvez mais pra frente. Quando for tentar falar de malha e etc. Mas é isso aí, basicamente. Eu tenho o gráfico aqui, de acordo com as limitações que eu botei. Posso mudar o que eu quiser nele aqui. As equações de mudar gráfico, mudar cor, etc. É a mesma coisa, pode usar aqui. Então, não tem muito segredo quanto a isso, na verdade. Outra forma de se botar um gráfico em 3D, botar uma superfície em 3D, é quando a gente tem uma superfície pré-determinada, no caso uma esfera, como eu fiz aqui. É bem simples, a gente declara figure, que já abre a aba da imagem ali, a outra aba, depois coloca sphere, que é uma das superfícies que a gente tem aí pré-determinada, que a gente pode usar que tá na apostila, tem uma série delas tabeladas. E aí tá a esfera, de acordo se quiser, você pode trabalhar em cima dela a partir daí. De qualquer forma, é bem tranquilo. Tem outros tipos de superfícies aí também, né? Mas, como disse, não vou pensar muito em superfície 3D agora não. Eu foquei mais nas 2D e depois pra frente, dependendo do que a gente for estudar, eu já começo a falar mais de 3D. Bom, a aula de hoje foi isso. Eu queria revisar o que foi a última aula e falar um pouquinho sobre 3D. A próxima aula, como eu falei na aula passada, eu não sei ainda sobre o que vai ser. Provavelmente eu vou falar sobre integração numérica ou derivação numérica, mas ainda não tenho certeza. Mas é isso aí. Curtam o vídeo, sigam nosso canal, assistam os vídeos de SolidWorks de Excel. E é isso aí. Sugestões, dúvidas, críticas, a gente está aceitando. É só mandar e-mail, comentar. E é isso aí. Valeu, galera. E até a próxima.